Fala galera, aqui é o Márcio Oliveira e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre algo importante. Eu precisei sair agora há pouco para ir ao mercado e para ir numa distribuidora de doces que tem aqui perto de casa. Fui comprar chocolate para fazer os ovos de Páscoa aqui em casa, da turma aqui em casa. E esse ano não estou fazendo tanto assim para vender, mas vou fazer de qualquer forma. Então fui buscar ali algumas coisas, fui buscar chocolate, enfim. E eu precisei ir, tanto na distribuidora quanto no mercado, e eu reparei duas coisas que eu achei muito interessantes e legais, que é a questão do controle que esses estabelecimentos estão fazendo para ajudar a impedir uma proximidade tão grande das pessoas e um acúmulo de gente. Então, em um dos lugares que eu fui tinha inclusive controle de quantas pessoas entravam por vez, né? Em ambos os lugares tinha um controle ali de distância em que as pessoas podiam ou deveriam ficar na fila ali um do outro, né? Com a distância mínima ali de 1 metro. E por que eu decidi gravar esse vídeo? Tá? Porque de outro lado eu tenho visto uma série de pessoas meio que ignorar praticamente tudo, tá? E, por exemplo, aqui onde eu moro, por exemplo, eu já vi nos últimos 10 dias pelo menos uns 2 ou 3 churrascos, baile funk, tudo quanto é tipo de festa e aglomeração de pessoas que você possa imaginar, né? E uma outra coisa que eu tenho reparado, e foi o que mais me motivou a gravar esse vídeo, eu tenho visto um grande número de igrejas que continuam abertas com seus cultos, suas reuniões, acontecendo normalmente, sem nenhum distanciamento ali, as pessoas tudo um do lado do outro. E por que eu resolvi falar sobre isso? Porque eu sou cristão, tá? Eu sou cristão e antes de qualquer coisa é importante deixar claro que cristianismo não é uma religião, tá? É um estilo de vida. Quem acha que ser cristão é ter uma religião não sabe o que é de fato ser cristão e do que está falando. Mas eu tenho visto uma série de pessoas colocando uma confiança excessiva em Deus, em Jesus, sem tomar os devidos cuidados, os cuidados básicos. Então, por exemplo, quando começou toda essa expansão do vírus, até um pouco antes, quando teve já o decreto para que os cultos fossem suspensos, aqui em São Paulo teve pelo menos, os pastores da minha igreja, ou o pastor presidente da minha igreja, um pouco antes disso, ele já tinha implantado na igreja, já colocado, por exemplo, álcool em gel, para que todo mundo, ao chegar na porta, já higienizasse as mãos, enfim. Então a gente já estava tomando uma série de cuidados, né, no dia a dia, em todos os cultos. E quando teve o decreto, enfim, para que esse tipo de reunião fosse suspensa, né, que poderia ter ali só as reuniões de oração, mas com um número limitado de pessoas, ele decidiu, por então, suspender os cultos, obedecendo essa direção aí do governo do estado. E, assim, tem tido algumas reuniões de oração, de fato, com números reduzidos de pessoas. Mas os cultos, com todo mundo reunido, de fato, se suspendeu. Mas eu tenho visto que isso não é uma realidade tão grande. E eu tenho visto uma série de pessoas tentar usar argumentos bíblicos ou textos bíblicos para justificar. Mas é importante dizer, e eu quero deixar isso aqui para você, que a Bíblia diz assim, esses dias eu estava até conversando com minha sogra a respeito disso, né? E a Bíblia diz assim que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ou seja, as pessoas entendem que, poxa, se não adianta nada a gente fazer as coisas se Deus não livrar a gente, então se Deus está livrando, está tudo certo. Mas as pessoas esquecem, colocando o dedo na câmera aqui, as pessoas esquecem que, e não param para pensar que
Ok, o texto diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Mas não é porque o Senhor está guardando a cidade que não precisa do sentinela no posto dele vigiando. Então, quer dizer que, independente da sua fé, não importa se você não é cristão, se você crê em outra coisa, se você não crê em nada, mas se você crê que existe ou que não, enfim, uma proteção divina existindo ou não, você crendo ou não, isso não exclui a sua obrigação e necessidade de fazer o que é básico. Então isso não exclui a sua necessidade de evitar lugares aglomerados, isso não exclui a sua necessidade de se higienizar, de lavar suas mãos com sabão, com frequência, de, se possível, usar álcool em gel, se possível, usar máscara. Isso não exclui o básico. Tá? Ainda para a galera que acha que tudo está nas mãos de Deus. Cara, o próprio Jesus... Tem situações na Bíblia em que as pessoas queriam matar ele antes da hora e ele fugiu para não morrer antes da hora, para não morrer da forma que não deveria. Então, não é o fato de a gente se prevenir, se precaver, não tem nada a ver com confiar em Deus. Cara, confiando em Deus, a gente continua fazendo o que é básico, a gente continua tomando os cuidados necessários, os cuidados preventivos. Então, reflita sobre isso, tá? Porque existem muitas pessoas que estão se esforçando e criando uma série de cuidados para que esse vírus não se espalhe mais, enfim, e para que menos pessoas sejam infectadas, enfim, mas talvez a gente não tenha dado tanto o exemplo que deveria, tá? Então, que nós possamos ser exemplo e lembrar que os 2 maiores mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, é claro que isso implica em primeiro nós nos amarmos, mas amar a outra pessoa como se ela fosse eu, como se ela fosse você. Então, um último ponto que eu quero deixar aqui é o seguinte: quando teve a decisão na nossa igreja, eu não estou dizendo aqui que a nossa igreja está certa e as outras estão erradas, tá? Mas não é esse o objetivo. Mas quando houve essa decisão, né, por parte da direção da igreja, e várias igrejas tomaram essa decisão, uma coisa que um amigo meu disse e que é muito verdade, que eu acho válido que você reflita sobre isso esse é o momento de nós sermos igreja. Todo mundo diz, todo mundo prega, todo mundo fala que nós somos templo do Espírito Santo, né? Que nós somos o templo de Deus. Todo mundo diz isso. Mas agora é a hora da gente provar e da gente viver isso. Então, não é porque a gente, assim, pode até ser polêmico o que eu vou dizer aqui, mas, enfim, eu vou dizer e o canal é meu, eu não estou, nesse momento, pedindo uma opinião, tá? Mas nós não precisamos de 4 paredes, nós não precisamos de uma igreja para ser igreja. Primeiro nós somos a igreja, e o templo, na verdade, quando a gente está num templo, no que a gente chama de igreja, na verdade é uma reunião de várias igrejas, porque eu sou a igreja, você é a igreja, o seu amigo, o seu irmão é a igreja. Então, se nós somos igreja, a gente não precisa estar dentro de 4 paredes para orar, a gente não precisa estar dentro de 4 paredes para prestar o nosso culto, né, e para exercer e para fortalecer a nossa fé. A gente pode fazer o culto na nossa casa, com a nossa família, a gente pode cantar, a gente pode ler a Bíblia, a gente pode orar, a gente pode jejuar, a gente pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Tá? Pode ser no seu trabalho, pode ser no shopping, pode ser na rua, pode ser em casa, pode ser na igreja. Em qualquer lugar, se nós somos templo, nós temos que ser igreja em qualquer lugar. Tá? Então, fica essa dica. Não estou julgando se está certo ou errado, mas a gente precisa... não faz sentido a gente ficar em casa o dia inteiro ali, né, e não poder ir trabalhar, não poder ir comprar as coisas, mas em outras coisas a gente poder sair e fazer o que quiser. Tá? De novo, o objetivo desse vídeo não é gerar polêmica, mas abrir os olhos das pessoas e lembrar que eu e você somos a igreja. Tá?
E não importa onde nós estivermos, se nós estivermos lá dentro do templo, ou se nós estivermos dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, na sala da nossa casa, nós continuamos sendo igreja. E a palavra de Deus, ela diz que onde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está ali. Então, cara, se você está na sua casa e tem mais um ali para você se reunir, show de bola. Se você não puder estar na sua casa, se você não tiver na sua casa outra pessoa, você pode... E eu já participei, tá? Eu já participei de cultos online, com live. Cara, é esquisito, porque a internet sincroniza, tipo, às vezes um canta aqui, aí demora 2 segundos para sair a palavra que o outro cantou, tipo, é a mesma palavra, sai um pouquinho desincronizado. Mas, cara, o que importa é o intuito. Então, eu já participei de cultos que a gente fez uma live, abriu uma sessão no Zoom aqui e se conectou. Então, assim, existem meios. Então, seja igreja, seja exemplo, né? E faça a sua parte para que, se você não for infectado, ótimo, mas para que você também não passe isso para outras pessoas, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo com as pessoas nas suas redes sociais. Uma coisa importante e que eu quero pedir para você é: deixe o seu like. Se você não gostou do vídeo, pode dar dislike, não tem problema, mas faz alguma coisa, não fica só olhando pro vídeo, tá? Então, ou deixa o seu like ou deixa o seu dislike, não importa se você der o dislike. Comenta aqui embaixo que ações você tem visto positivas aí para conter o coronavírus, enfim. E como você tem passado a sua quarentena. E uma coisa muito importante, se inscreve aqui no canal, se inscreve no canal para você não perder os próximos conteúdos que eu vou postar aqui no canal, tá? Eu tenho visto que mais de 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal não são inscritas, tá? O YouTube está dedurando você. Então se inscreve aqui no canal, clica no sininho para ativar as notificações, tá? E aí toda vez que eu postar um novo conteúdo você vai ser notificado aí, não vai perder nenhum conteúdo. Deixa o seu like, tá? E isso vai ajudar, né, com que esse vídeo chegue para mais pessoas, e os conteúdos aqui do canal cheguem para mais pessoas. Então é uma forma de você patrocinar o conteúdo que eu tenho postado aqui. E compartilha isso nas suas redes sociais, compartilha isso com as pessoas aí da sua igreja, enfim. Lembrando, nós somos igreja. Nós somos igreja. Então, nós não precisamos do tempo. É ótimo estar junto, é ótimo estar todo mundo reunido, mas nesse momento a gente está todo mundo junto, lutando contra um inimigo maior. Então, vamos vencer esse inimigo maior todos juntos. Tá? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.